Olá, queridos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui na live do CIESP. Vamos entrando, o assunto de hoje são os protocolos da gestão escolar para a volta às aulas, presenciais. A migração inversa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre este retorno. Então, vou esperar um pouquinho, as pessoas estão chegando. A Tânia acabou de dar oi, o Felipe, a Rosângela também entrou agora. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui dessa forma virtual, O Colégio Batista Brasileiro de Perdizes também acabou de entrar. A Escola Monteiro Lobato também entrou agora há pouco. Então, muito bem-vindos todos aqui no canal de comunicação pelo Instagram do CIESP, O nosso sindicato aí de mantenedores do Estado de São Paulo, da rede privada. Queridos, nós estamos vivendo situações assim extremamente difíceis, Enquanto gestores escolares, enquanto professores, então eu nem vou citar, porque esses aí, quando eles voltarem à escola, quando a gente puder ver assim, sabe, face to face, fisicamente os nossos professores, nós temos que esticar aí um tapete vermelho para eles, porque eles estão assim se superando, estão dando um show, estão trabalhando muito para que a educação chegue até os lares, Porque as escolas estão fechadas e a educação tem que chegar na casa das pessoas. Eu brinquei ainda ontem que eu disse que nós estamos agora que nem apresentador de televisão, Nós estamos agora entrando dentro dos lares, nós somos agora íntimos, mais íntimos do que a gente já era, porque a gente está lá dentro da casa das pessoas, A Marcela do Batista de Campos do Goitacazes, lá no estado do Rio de Janeiro, também entrou aqui. Tem mais alguém com problema para me ouvir? A Cláudia disse que não está conseguindo me ouvir. Por favor, alguém digita aí se está me ouvindo bem, para eu saber se é só uma questão lá com a internet dela ou se as pessoas não estão conseguindo realmente me ouvir. Alguém pode me digitar aí, gente? Olha, o Colégio Boa Semente da Bahia. Olha, o estado da Bahia está aqui presente, as pessoas dando aceno. A Luciana de São José dos Campos, o som ok, Roberta deu um ok aqui. Então, se você não está conseguindo me ouvir, às vezes é um probleminha de conexão, então você sai, entra de novo, Faz aí aqueles procedimentos que a gente faz quando a nossa aula online está dando errado, A gente sai e volta para ver se está funcionando, ok? Então, o assunto de hoje são protocolos da gestão escolar para a volta às aulas presenciais, a migração inversa. Por que migração inversa? Porque a gente estava no presencial e somos quase que enraizados, No presencial estávamos enraizados, tivemos que fazer a migração para o mundo remoto, online, do ensino remoto, e alguns estados já sinalizaram a questão do retorno às aulas presenciais. Então, nós vamos ter que fazer agora a migração inversa. Então, nós vamos retornar ao ambiente presencial. E aí você pode estar me perguntando, mas Iolene, Iolene, esse retorno presencial vai acontecer quando? Gente, vai acontecer via decreto, pode ter certeza. Cada caso vai ser um caso e cada estado vai legislar aí, porque cada região do país está vivendo uma situação diferente da outra, Inclusive aqui, dentro do estado de São Paulo, por meio aí das orientações do governo do estado, o governador dividiu o estado em regiões, E essas regiões vão ter fases para poder movimentar não só a economia como comércio, mas para movimentar as pessoas. De fato, a gente não vai viver em pandemia trancado dentro de casa forever, óbvio, Que a gente precisa voltar e vai voltar, mas essa volta, essa migração tem que ser com muita cautela. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso. Nós estamos nesse estado de pandemia e esse estado exige de nós, como eu falei agora há pouco, cautela, sensatez, muita conversa, muito diálogo, para que tudo fique o mais redondinho possível, gente. Perfeito não, Perfeito não. Até porque nós vivemos hoje uma situação de ineditismo.
Ou seja, a gente não passou por uma situação de Covid-19 antes, não é verdade? Então, nós não temos evidências científicas que normatizem para nós, por exemplo, como que deve ser o retorno para as escolas em situação de Covid-19. A gente não tem isso. Então, esse ineditismo faz com que a gente tenha que olhar para práticas internacionais, para quem já está voltando e aprender com quem está voltando e começar a escrever as nossas evidências científicas, né? Eu creio que daqui a algum tempo nós vamos ter aí um cabedal de informações para a gente poder compartilhar, né? A Cristina tá dando boa tarde, tá lá em Joinville, tá aí ligada na nossa live, falando um pouquinho, então, daquilo que a gente precisa organizar para o retorno às aulas presenciais. Esse tema é um tema de extrema importância, gente. Por que a gente tem que começar a discutir isso? Por quê? Porque tem medidas que nós precisamos tomar agora, antes do retorno. Não adianta falar, a escola vai abrir segunda-feira, tá? E aí? Então, nós precisamos de um planejamento. Nós somos conhecidos, as instituições escolares, por serem altamente, né, organizadas, porque a gente segue planejamento, porque a gente senta realmente e elabora, e discute, e põe no papel, e analisa. Então, a gente precisa agora sentar e começar a organizar o retorno. Fiquei sabendo agora há pouco que vamos ter aí, provavelmente no dia 5, na sexta-feira, tô olhando aqui porque hoje é 3, né? No dia 5, na sexta-feira, um pronunciamento do governo estadual falando sobre o retorno às aulas aqui no estado de São Paulo. Não sei se você olhou hoje as redes sociais, mas o secretário de Educação do estado de São Paulo, professor Rocieli, nosso querido Rocieli, está com Covid, gente. Então, assim, não pense que você ou eu estamos imunes, né? E a gente não sabe. Então, a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso. Nós estamos vivendo realmente, Solange, o novo. Nós estamos vivendo o novo. E a gente precisa se organizar para que quando o governador ou o prefeito da sua cidade, porque agora como as medidas também podem ser regionais, quando chegar aí o decreto e dizer, o decreto falar, olha, a sua escola vai abrir tal dia, você tenha já todo um plano de ação elaborado, você não saia correndo aí para fazer um plano de ação. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês hoje, quem vai dar o tom para o retorno, ou seja, datas, serão os órgãos vinculados à saúde, vinculados aos governos, seja ele estadual ou seja ele municipal, no caso de São Paulo, que é no estado de São Paulo que está aí regionalizado com as regiões que o governador do estado de São Paulo dividiu o estado. Então, aguarde hoje, dia 3/6, às 16h08, ninguém aqui no estado de São Paulo, e desconheço qualquer estado do Brasil, tem autorização para abrir escola. Então, gente, toma muito cuidado com isso, né? Essa semana mesmo, o nosso sindicato, CIESP, enviou um comunicado para as escolas, principalmente para as escolas de educação infantil, aquelas que têm berçário, por conta da retomada do comércio essa semana aqui no estado, né? Alertando para que as escolas não abram, porque nós não temos autorização para funcionar. Então, né? Muito cuidado, não vamos fazer nada à revelia. Nós somos regulados, né? Nós temos órgãos que regulam o nosso funcionamento. A escola privada, ela é uma concessão do Estado. Então, toma bastante cuidado, né? Para que você não sofra nenhum tipo de penalidade e não faça nada errado, né? Nós somos educadores, né? Devemos primar aí por seguir as orientações, as normativas e garantir também, obviamente, né? A segurança de todas as pessoas. Então, quem vai dar o tom para o retorno são os órgãos da saúde vinculados aos governos estaduais ou municipais. Como eu disse, São Paulo, possivelmente, teremos coletiva de imprensa no dia 5 falando sobre o retorno. E vamos lá, eu dividi, para a gente estar conversando aqui, em protocolos. Eu gosto disso, eu gosto de usar essa palavra, porque ela mostra para gente que a gente tem que montar plano, colocar em operação e analisar enquanto ele está em operação, né? Isso pressupõe aí o que é um protocolo. Então, o primeiro protocolo que eu quero deixar como dica para você, já que você está anotando aí, gravando, não sei,
estabelecer protocolos de comunicação. Eu creio que agora, nesse momento, todos nós instituímos algum tipo de protocolo nas nossas unidades escolares, porque nós estamos aí, né, no diálogo constante com as nossas famílias. Ainda essa semana, eu conversei com alguns diretores, eu falei, gente, a gente precisa mostrar de fato de direito a relevância da escola, né? Então, na medida em que você estabelece um bom protocolo de comunicação, utilizando as mídias sociais, né? Então aí, ó, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, gente, é para usar e abusar agora, né? Obviamente com os cuidados em relação à segurança da informação. Mas nós precisamos dessas ferramentas, porque essas ferramentas fazem com que a nossa comunicação seja mais assertiva, atinja o público-alvo, porque você pode, por exemplo, fazer um vídeo, que nem eu fiz semana passada, e falei, esse vídeo é somente para os pais do primeiro e segundo ano. Porque nós estamos numa época muito fast, né? Então, quem que fica lendo comunicado de 5 páginas? Vamos lá, né, gestores, professores, ninguém fica lendo, você não lê, eu também não, é muito difícil. Você para, ou você deixa para ler, por exemplo, que nem eu recebi um comunicado agora há pouco, eu falei assim, ó, eu vou ler, quando eu vi o tamanho, eu falei assim, eu vou ler à noite, porque é a hora que eu tenho para ler com calma, com tranquilidade. Então, vídeos para comunicação com os pais, curtos, tem se mostrado muito eficaz. Use SMS, use o WhatsApp, use até canais de imprensa, de repente aí na sua cidade, na sua escola, né? Você tem um bom vínculo aí, usa algum canal de rádio. O Estado está usando agora o Centro de Mídias, está sendo muito eficaz, né? Aqui no estado de São Paulo, as aulas estão aí na televisão, em canal aberto. Então, nós precisamos utilizar o ferramental que a gente tem, todos os recursos para estabelecer protocolos de comunicação. Nesses protocolos de comunicação, nós temos que nos atentar a algumas coisas. Primeiro, nós temos que orientar muito as famílias antes do regresso. Nós temos que explicar quais são, como é que vai ser, por exemplo, o fluxo de alunos, como é que vai ser a questão das medidas implantadas pela escola, fluxo, como vai acontecer com as crianças que pertencem a grupo de risco, colaboradores que pertencem a grupo de risco. Como a gente tem que explicar para as famílias o que eles vão ver quando eles chegarem na escola e como é que vai ser essa chegada. Então, antes de marcar a chegada, a gente tem que divulgar muito todas essas orientações de comunicação para o regresso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é discutir com a sua equipe aí tudo sobre o regresso e ver o que nós vamos passar para os pais. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, tá? A minha escola, por exemplo, tem 2 entradas. Uma entrada só para educação infantil e uma única entrada para todos os alunos do ensino fundamental. Eu vou ter que discutir agora. Vai ser viável todos os alunos entrarem, né? Pela mesma porta? Não é viável, gente. Então, essas questões a gente vai ter que discutir. Como é que vai ser essa chegada? Todo mundo na mesma hora? Também não é viável. Então, esse tipo de discussão você tem que fazer antes para montar aí os seus manuais, as suas orientações, né? Olha, a Miriam lá de Marília, da Educação Infantil da Tia Marta também tá aí. É isso aí, região de Marília prestigiando. Então, protocolos de comunicação. Orientar muito bem as famílias, fluidez na comunicação. Quando eu costumo brincar que a gente tem que falar o óbvio. Fale o óbvio. Não passe na sua mente assim, ó. Isso aqui é óbvio, eles já sabem. Não, vamos escrever, vamos colocar, grave vídeos, né? É preferível, eu costumo brincar, você me perdoa se você não gosta disso, mas eu costumo brincar que é preferível pecar pelo excesso do que pela falta. Né? Então, grave vídeos, faça formulários, faça apresentações, né? Como se fosse um cartaz, e envia para as famílias de como será esse retorno. Então, primeira questão são os protocolos de comunicação. Dentro ainda dos protocolos de comunicação, nós temos a parte que é prévia do retorno, que é isso que eu falei, e a parte que vai acontecer com as crianças retornando. Então, a escola muito bem sinalizada, gente. Vamos lá, agora é a hora, hein? Eu vou dar uma dica. Quem tem escada, né? Porque os alunos trombam nas escadas. Então, coloque sinalizadores, por aqui sobe, por aqui desce,
para evitar o contato. Nós precisamos disso nesse momento, não é verdade? Nós precisamos garantir essa segurança. Sinalize muito bem banheiros, né? A orientação é que não fique próximo. Então, usa pula né? Geralmente a cabine, né? Então, você põe uma cabine e pula a outra, põe uma cabine e pula a outra, faz a mesma coisa nos mictórios, afasta, né? Nós precisamos viabilizar com que a segurança esteja em primeiro lugar, a segurança sanitária, inclusive, ok? Coloque também, dentro aí do protocolo de comunicação, ações de treinamento. Você precisa ensinar, e aí use os murais que você tem na escola, fala com a educação infantil, os anos iniciais, que geralmente eles produzem murais, para produzirem murais a respeito do Covid, a respeito de higienização das mãos, palavrinha, né? Para higienizar bem as mãos, enfim, protocolos de comunicação. Depois, eu organizei um segundo bloco de dicas para vocês que estão dentro dos protocolos de saúde e segurança. Eu dividi protocolos de comunicação, protocolos de saúde e segurança. Depois nós vamos falar dos protocolos pedagógicos, depois dos protocolos jurídicos e, por último, dos protocolos de tecnologia. Então, agora, estamos nos protocolos de saúde e segurança. Eu tô aqui com a minha colinha para não esquecer de nada, porque é muito importante, não é verdade? Então, vamos pensar agora. Nós precisamos organizar a estrutura. Então, quais são as medidas estruturais que você precisa tomar? Então, você precisa, por exemplo, pensar em como será o recreio. Qual vai ser a medida que você vai fazer? Né? Você já pensou como que vai ser a fila da cantina? Você tem que ter no mínimo 1,5 metro de distância entre as pessoas. Então, você tem fitas de isolamento? O espaço, o refeitório do colégio, por exemplo, garante com que um aluno sente a 1,5 metro de um outro aluno para comer? Você tem uma área onde eles possam lanchar para não ficarem todos ali, aglomerados no mesmo espaço? Né? E, inclusive, a Miriam está perguntando aqui em relação à educação infantil. Em relação à educação infantil também, gente. Porque, geralmente, eu conheço muitas escolas de educação infantil pelo país afora. A gente tem escolas que têm refeitório próprio de infantil, como a gente tem escolas que as crianças lancham na sala. O que a gente tem que garantir sempre nessa questão de organizar as medidas estruturais é que as crianças não podem ficar próximas, né, umas das outras. As medidas da Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, é de 1,5 metro. Então, a gente tem que garantir isso. Então, o que mais de medida estrutural você precisa tomar? Salas de aula, por exemplo. Eu já pedi isso lá na minha escola, para que o meu supervisor operacional olhasse, né, tudo e visse para mim dentro daquela sala quantas crianças eu consigo colocar com distância mínima de 1,5 metro. Na verdade, eu falei para ele 2 metros, porque as minhas salas são amplas, mas pode não ser a sua realidade. Mas você tem que garantir. Aí você vai falar para mim assim, Lene, mas com a distância de 1,5 metro, eu não consigo. Eu tenho 20, eu só consigo receber 8. Então, você é uma daquelas pessoas que vai ter que fazer um escalonamento de criança, gente. E é fato, vai ter que ser. Né? Não tem jeito, tem uma psicóloga aqui perguntando no caso das salas numerosas. No caso das salas numerosas, eu creio que o próprio governo do estado de São Paulo, né? No caso, a gente está aqui numa live para o estado de São Paulo, mas eu sei que tem gente do Brasil inteiro. O próprio governador, eu tenho certeza disso, né? Que vai falar a respeito da quantidade de alunos. Eu creio que nós vamos ter que pensar assim, e isso, tá vendo como a gente tem que pensar antes? Se eu tenho um espaço para 30 hoje, mas por conta da metragem de afastamento, vão caber 15 ou vão caber 12, como que eu vou organizar? Então, quem vem, se é uns números pares hoje e amanhã vem os números ímpares, eu não sei, é uma discussão que você tem que ter com a sua equipe, é uma discussão que você tem que esperar a regulamentação aí, né, do seu governador, do seu estado, né, porque a distância mínima pela Sociedade Brasileira de Pediatria, 1,5 metro de distância. Então, toda a nossa estrutura escolar tem que pensar sobre isso. Segundo ponto, dentro da questão dos protocolos de saúde e segurança, você precisa higienizar a escola, né? Não só antes para as crianças chegarem,
eu falo criança, né? Mas crianças, adolescentes, jovens, tá? Mas também durante o dia, no mínimo uma vez, com água sanitária, do certinho, do jeitinho que pede aí os órgãos de saúde, né? Você precisa ainda disponibilizar álcool gel de fácil acesso. Inclusive, o ideal é que você coloque álcool gel já na entrada da escola. Quem for entrar para a escola já passa álcool gel. Gente, são medidas que nós precisamos agora. Sala de aula com álcool gel, de preferência que tenha na entrada da sala de aula, ali na porta, ou que você coloque um dispenser ali do lado da porta, mesmo que seja do lado de dentro, mas nós precisamos disponibilizar o álcool gel para limpeza. Outra coisa, não é só disponibilizar, não, a gente precisa orientar. E aí, junta lá nos protocolos de comunicação, fazer cartazes sobre como, por exemplo, a gente deve higienizar nossas mãos, né? O jeito certo de lavar as mãos. Então, se a gente mandou vídeos aí durante o tempo de ensino remoto, se as crianças assistiram, né, os jovens, agora nós precisamos fazer isso presencialmente quando as crianças voltarem, quando os nossos estudantes estiverem. Então, os professores acompanhando até lá, o lavatório, a pia, vamos lá, vamos lavar. E o professor dando exemplo, tirando os anéis, né, gente? Vamos tirar, vamos lavar. Eu falo que é lavar igual cirurgião agora, né? É aquela limpeza mesmo. Lavou as mãos, bonitinho, e vai para a sala de aula. E não se esqueça de solicitar a higienização também de todo mundo que chega lá na secretaria da escola, viu? Pede lá a higienização também. Uma coisa que a Márcia Marinho tá aqui perguntando para mim, como controlar as crianças no uso de máscaras. Eu tava lendo hoje, antes de a gente entrar aqui na live, também lá na questão da comunicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 anos não é recomendado que as crianças usem máscara na escola por conta do sufocamento, viu, gente? Eu também tinha minhas sérias dúvidas em relação a isso, e eu fui ler lá hoje e tá escrito. Então, crianças até 2 anos, cuidado com a questão do aparelho respiratório, porque elas podem sufocar. Então, o ideal para o uso de máscaras a partir de 2 anos. E o melhor, hein? Não deixa para falar isso para os pais na hora que vai voltar às aulas. Por quê? Porque as crianças pequenas, de 2, 3, 4 anos, elas precisam treinar em casa o uso de máscara. Os pais precisam nos ajudar nisso. O que eu chamo de treinar? Ficar um tempo de máscara em casa. Porque como elas estão sempre em casa, 2 meses em casa, elas estão lá provavelmente sem a máscara. Né? Por que elas estariam com máscara dentro de casa? A não ser que tivesse alguém doente. Então, imagina, de repente sai, puf, com a máscara no rosto, você sabe que a criança vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, já comece aí, quem está gravando aula, converse com os professores da educação infantil, eles são ótimos, eles têm ideias fantásticas, né? Para incentivar com que as crianças já comecem esse manuseio com máscara a partir dos 2 anos, tá? Para ficar mais fácil. Outra coisa dentro do protocolo de segurança e saúde, promover e fiscalizar o uso da máscara, né? Por todos, e todos, gente, são todos. É do diretor ao aluno lá do berçário, não é o aluno de 2 anos. É todo mundo de máscara. E aí eu quero fazer um alerta e dar uma dica para você, tá? Fornecedores, o ideal, o correto, é que fornecedores só entrem na escola quando não tiver criança. Então, você vai ter que fazer um esquema aí com a cantina, um esquema com os tios que entregam material de limpeza, que isso só seja feito no horário em que as crianças não estão na escola. E fornecedores também de máscara, fornecedores também com álcool gel na mão, tá? Uma outra coisa que vários países fizeram, né, que alguns já regressaram, né, a Coreia do Sul já regressou com escola, a Dinamarca. A Coreia do Sul, por exemplo, fez o retorno pelos alunos maiores do ensino médio. Já a Dinamarca optou por voltar com as crianças, tá? Mas uma coisa que todo mundo fez nesses países é a aferição de temperatura. E aqui no estado de São Paulo, a gente viu bastante isso em supermercado, por exemplo. Eu fui numa grande rede, que eu não vou fazer merchan para eles de graça, né? Para o CIESP, não, o CIESP merece todo o apoio deles, não o contrário, não é verdade? Então, eu fui numa grande rede aí de supermercados aqui em São Paulo, e aí
eles estavam, né? Obviamente, não entrava ninguém sem máscara. Eu tava de máscara, tava de luva. Ai, gente, desculpa que eu ponho luva pra ir no supermercado, tá bom? Por conta de, né? A gente pega um monte de coisa que um monte de gente pegou, então eu ponho luva também. E aí o supermercado, além de luva, de máscara, de higienização do carrinho, o supermercado tava aferindo a temperatura, que é o correto. Porque se estiver com 37, né? Aí é melhor retornar. É melhor não ficar na escola, tá bom? Então, aferição de temperatura. Outra coisa dentro do protocolo de segurança e saúde é imediatamente colocar em isolamento aqueles que apresentarem sintomas característicos do Covid-19. Imediatamente. E outra coisa, deixe bem claro para os pais: criança e jovem, estudante, não deve ir para a escola doente. E aí não é porque tá com Covid, qualquer doença, porque se o aparelho imunológico já está em baixa, vai fazer lá o quê? Porque vai que alguém tem, né? E alguém tá com o sistema imunológico mais baixo, é mais fácil de pegar a doença. Então, se a gente já falava antes que criança doente tinha que ficar em casa, agora mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Promova a demarcação de espaços físicos, gente. O ideal é distanciar 1,5 metro, conforme eu falei, tá? E demarcar. Eu prefiro a demarcação, porque daí todo mundo viu o espaço que você colocou ali. Demarca com fita, depois a gente tira tudo isso, né? Não tem problema, mas demarque o chão, lá na fila da cantina, como eu falei, lá na sala de aula, na sala de leitura, na biblioteca. Demarque os espaços, tá? Outra coisa, coloque as setas no chão. Como eu falei antes, entrada e subida e descida de escada para não trombar, entrada e saída de alunos, esse tipo de coisa. Outra coisa, se tiver criança que pertence a grupo de risco ou colaborador, nós, enquanto escolas, temos que promover, sim, o afastamento da atividade presencial e passar o atendimento para a modalidade remota para alunos que se enquadrarem no grupo de risco. Ah, Miriam, essa demarcação serve para o sono também. Soninho das crianças, lá as menores, 1,5 metro também de distância, tá? Então, afaste. Então, isso quer dizer o quê, Iolene? Quer dizer que nós vamos encerrar o ensino remoto assim que a gente voltar? Não, o ensino remoto está presente até o final do ano de 2020, gente. Por N situações, né? N. Quando chegar lá nas medidas, nos protocolos pedagógicos, eu vou falar para você. Mas o grupo de risco fora nessa hora, tá bom? Com atividades aí na modalidade remota. Desenvolva rotinas de treinamento contínuo em relação à higienização, à entrada, infelizmente, a gente vai ter que aprender a se cumprimentar de outra forma, sei lá, com a pontinha do pé, né? Lá com tênis, mas não mais de abraço e beijo como a gente fazia, tá? Eu sei, Marcela, que vai ser muito difícil a gente manter os adolescentes separados. Eu sei disso. Mas agora, assim, eles têm um nível cognitivo maior, né? E conseguem entender um pouco a situação muito mais fácil do que aqueles que são bem pequenos, né? As crianças, eu acho que nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldade, ainda mais os bem pequenos mesmo, né? As crianças bem pequenas, conforme diz a BNCC, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11, que eles querem colo, e aí vai ser bem complicado. Eu tenho certeza que vai, tá? Outra coisa é não perca a comunicação com as famílias. Então, mantenha essa rotina constante de treinamento com as famílias. E o ideal, se você está numa região com dados alarmantes de Covid, o ideal, você vai achar agora, ai, Iolene, ficou pior, é que as crianças tragam um calçado dentro da sacolinha, um calçado limpo, né? Porque às vezes vem de ônibus, de van escolar, não sei por onde passa, e aí quando chega na escola, ela troca o sapatinho, põe o sujo dentro da mochila, né, ou dentro da sacolinha, põe o novo no pé e entra. E aí, na entrada da escola, a recomendação também é que tenha tapetes com água sanitária, para que todo mundo passe o pé bem passado ali, para limpar bem, né?
Eu estou colocando não só na frente da escola, nos portões principais, mas também mais na frente das salas de aula também, para retorno, né? Quando o aluno volta do banheiro ou volta do recreio, enfim, para ele passar o pezinho ali, tá bom? Para ficar bem limpinho. O ideal é que se troque a máscara, sim, a cada 2 horas. Esse é o ideal, gente. Esse é o cenário assim, mais higiênico, mais seguro que a gente possa ter. E aí, fica uma dica para todas as escolas. Nós precisamos fazer um estoque de máscaras. É óbvio que a gente vai pedir para as famílias, cada um vem com a sua, que a máscara é pessoal, igual aí, né? O seu estojo, por exemplo, é de uso pessoal. Mas, para emergências, é bem interessante que você tenha aí um estocão de máscaras, porque nós vamos precisar dele, porque sempre vai aparecer alguém sem, alguém que perdeu, criança pequena pode vomitar, sujar, né? Então, enfim, N fatores. Então, você tem aí a questão das máscaras para facilitar o trabalho, tá bom? Ambientes super arejados. Então, ar-condicionado, galera, agora não é hora. Olha, ar-condicionado é um negócio bem tenso, porque tem a questão da limpagem dos filtros, não é verdade? Aquilo tem que estar super, mega blaster limpo, então não é ideal, e aí a pessoa fica respirando mesmo, então não é ideal ar-condicionado agora. O ideal é ambiente arejado, inclusive o ideal é que os professores usem o máximo de atividades em ambientes abertos. Em quadra, em jardim, embaixo da árvore, no estacionamento, né, gente? Em lugares, obviamente, que tenha segurança, mas que sejam em ambientes abertos, arejadíssimos, tá? Alguém colocou aqui, acredito que durante a aula o professor não use máscara. Gente, precisa usar máscara? Precisa, o professor precisa usar a máscara, é inclusive segurança para ele, tá bom? É para ele. E em relação, então, aos fornecedores, preferencialmente que eles entrem na escola para entregar as coisas fora do horário que as crianças estão lá. Então, nós falamos sobre protocolos de comunicação e protocolos de segurança e saúde que envolvem as medidas estruturais. Agora eu vou falar para vocês sobre protocolos pedagógicos. Então, vamos agora entrar na esfera aí do pedagógico. Pense na questão do fluxo de alunos. E o que eu estou querendo dizer com fluxo de alunos? Se vier a orientação, como nós temos ouvido e discutido nos grupos aí de gestão com a Secretaria Estadual de Educação, né, por meio de colegas nossos aí, se a orientação vier do jeito que a gente está imaginando, nós, se não tivermos esse espaço, vamos ter que organizar o fluxo. Isso significa que pode ser que não estejam todos os alunos juntos. Inclusive, lá atrás, não sei se você se lembra, foi levantado que o Estado de São Paulo retornaria com as crianças da educação infantil primeiro. Hoje já se discute aí, né, até a pedido de alguns órgãos, que se volte os maiores primeiro, ou seja, a terceira série do ensino médio, até por conta dos exames externos, por exemplo, como o Enem, tá? Então, pode ser que a gente não retorne com o infantil primeiro, mas sim com os maiores. Quem tem ensino médio com médio, lá com a terceira série, quem tem fundamental lá com o 9º ano. E a gente desça ao invés de subir, tá? Mas vamos aguardar aí sexta-feira o pronunciamento do governo do estado de São Paulo. Mas você tem que discutir com a sua equipe o fluxo de alunos, porque se você não tem espaço suficiente, você vai sim precisar de organização. E aí, uma dica que eu dou, para que pai e ninguém tenha problema de dizer, porque você colocou meu filho com ciclano, porque minha filha tem que vir com fulano. Para evitar isso, eu acho que um jeito mais justo, né, e imparcial, é separar números pares e números ímpares. Então, na segunda-feira vem os pares, na terça vem os ímpares. Aí, quem não vem, vai ficar sem aula? Não. Atividade remota, aula gravada, né? Ninguém vai perder. Por isso que eu falei para vocês que ensino remoto, possivelmente não, é fato. Nós precisaremos dele até o final de 2020. A gente tem que fazer essa composição aí, né? Tem que fazer, não tem jeito. Existe a possibilidade de fazermos de outra forma, hoje não existe. Então, e aí você pode me perguntar ainda, mas e se o pai falar que não quer que a criança dele retorne, por exemplo,
né, que quer que fique só na modalidade remota, ele pertence ao grupo de risco? Então, ele tem que ficar mesmo. Ele não pertence, aí cada caso é um caso, tem que ser tratado direto com o pai, né? Direto com a família. Não vamos discutir isso numa live assim, que é para todo mundo, né? Então, o fluxo de alunos é uma coisa. O segundo ponto é que as atividades remotas, então, vão durar durante todo o ano de 2020. Mesmo porque, fora a questão do fluxo, que você não vai ter todo mundo junto logo que for liberado, né? Nós precisamos ainda completar a carga horária. Então, obviamente, nós vamos precisar aí juntar mais aulas, mais atividades, mais ferramentas por meio do ensino remoto para a gente complementar os objetivos de aprendizagem que a gente tem para o ano de 2020. Porque nós temos objetivos, né? Nós estamos reformulando os objetivos, mas nós temos e nós precisamos cumprir esses objetivos. O terceiro ponto do protocolo pedagógico é a previsão de recuperação contínua, né? Quando acabar isso tudo. Quando os alunos voltarem, nós faremos, obviamente, uma avaliação diagnóstica. E eles vão voltar eu falei anteontem sobre isso. A heterogeneidade vai aumentar muito. Se ela já era, agora vai ser maior, porque um fez todas as atividades, o outro não fez. Um entendeu, o outro não entendeu. Imagina. Então, nós vamos precisar, logo após a avaliação diagnóstica, com certeza, de recuperação contínua. E aí nós vamos ter que estipular quem é que vem para a recuperação contínua e quem faz a recuperação. Vai ser na modalidade remota, vai ser na modalidade presencial. Cada escola vai ter que se organizar. Até porque tem escolas que têm professores do grupo de risco. Eu tenho um professor do grupo de risco e que não vai poder voltar na modalidade presencial, dependendo aí da região que tá, né? Porque depende aí das cores, principalmente do estado de São Paulo, né? Uma outra questão que você tem que analisar no protocolo pedagógico é a ampliação da jornada diária para as turmas que precisarem, né? Que necessitarem, que sinalizarem que existe essa possibilidade, que precisam, né? E você precisa ver se você tem condições de ampliar a jornada diária. Porque tem escolas que não têm as salas que ela usa de manhã, são as salas que ela usa à tarde. Então, como é que vai ampliar a jornada diária? Mas quem tem possibilidade pode pensar nisso em ampliar a jornada diária. Outra coisa que você tem que pensar no protocolo pedagógico já é a reposição de aulas utilizando os sábados letivos. Isso é fato, para você introduzir conteúdos novos ou para você fazer a recuperação contínua, né? Mas você vai ter que fazer uso de sábados letivos, isso é com certeza. Você tem que fazer a previsão dos objetivos de aprendizagem para o ano, pensando que, quando nós iniciamos, a gente tinha esse tanto, né, de objetivos. Por conta da diminuição da carga horária, né, a flexibilização, nós tivemos aí que pensar os objetivos. E os demais, nós não vamos deixar de atender? Não, gente, a gente pode aí utilizar-se de diversas ferramentas, inclusive de educação remota, para vislumbrar outros objetivos que não aqueles que nós vamos aí pensar para as atividades presenciais. Outra coisa, 7º ponto dentro do protocolo pedagógico é desenvolver um plano de trabalho domiciliar. E deixar isso pronto, porque, por exemplo, o aluno pode voltar. Ele voltou, tá feliz, tá alegre, tá maravilhoso. De repente ele fica doente e nem precisa ser Covid. Não é criança, tá sujeita, pode ter uma crise de asma, sei lá, um resfriado, uma diarreia, uma intoxicação alimentar e saiu. Porque daí ele só vai poder retornar quando ele estiver realmente bem, quando o pediatra, o médico falar que tá tudo bem. E aí, vai ficar lá em casa sem atividade? Não, por isso você precisa ter um plano de trabalho domiciliar remoto para atender essas famílias, essas crianças aí que porventura precisem se afastar da escola, tá? Como você também precisa de um plano de trabalho para professores que pertencem ao grupo de risco, né? Você vai precisar disso, obviamente. Nós temos professores, como eu falei agora há pouco, que estão no grupo de risco e nós vamos ter que organizar um trabalho para eles, né? E essas atividades presenciais, a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Vou dar um toque agora lá na educação infantil. Geralmente no infantil a gente tem o dia do brinquedo. Então tomar cuidado nesse período de volta. Amados, não é prudente pedir com que as crianças tragam brinquedos de casa, até porque nós temos que higienizar os brinquedos da escola. Então na escola a gente tá limpando, tá fazendo tudo, toda hora você tem controle, né? Mais ou menos um controle da situação. Então eu recomendo que lá a galera da educação infantil, até anos iniciais que trabalham com o dia do brinquedo, que suspendam isso. Vamos fazer uso dos brinquedos que a escola tem, tá?
fazer uso deles, porque aí a escola é responsável pela limpeza desses brinquedos. Ainda em relação ao protocolo pedagógico de criança muito pequena, quem está no berçário, por exemplo, e que tem que fazer troca de fraldas, etc e tal, eu sei que você já tem um checklist aí organizado para isso, mas fica mais alguma dica, hein? Higienização da cuidadora, da professora, da auxiliar. Mãos, balcão onde foi trocada a fralda da criança, a fralda dentro de um saquinho fechado, tá? Joga no lixo e o lixo tirado da sala pelo menos 3 vezes durante o período de aula. Não deixa lá, tá bom? Aí fica mais essa dica em relação à educação infantil. Ainda dentro dos protocolos pedagógicos, a gente precisa organizar todas as atividades educativas de forma que os alunos não tragam materiais, muitos materiais, né, de casa para dentro da escola. Porque imagina, cada coisa que você pede, né, vou dar um exemplo aqui. Né? Eu pedi um trabalho para fazer uma maquete. Imagina, uma sala de 15 alunos, né? Porque a gente trabalhou o fluxo. Eu tenho 15 maquetes daquela sala entrando, com diversos materiais ali. Então, o certo seria pegar lá o higienizador, tacar água sanitária em cima da maquete. Gente, isso é incabível. Então, nós vamos ter que reorganizar as atividades escolares de maneira que a gente solicite pouco, quase nada que venha externo para dentro da escola. Tá? Para garantir realmente a segurança, né? Com certeza. E fora isso, a gente tem as questões dentro do protocolo pedagógico vinculadas à avaliação, que nós temos agora, quando do retorno, a avaliação diagnóstica e depois, durante todo o período, a avaliação formativa, porque nós precisamos ir intervindo em cada passo que a gente for dar. A gente não vai poder fazer uma avaliação mais somativa lá no final do bimestre, só juntando, dando nota e acabou. Agora a gente precisa de um olhar. Se a gente já tinha um olhar atento nas questões da avaliação, agora o nosso olhar ele triplica. E aí tem um colega meu aqui perguntando sobre os livros. Os livros foram liberados para casa, não foram? Então agora no retorno, lembra lá quando eu comecei falando do protocolo de comunicação? Quando você enviar para casa o protocolo de retorno, de comunicação, você vai pedir para a família higienizar os livros. Né? E não adianta ele higienizar os livros na sexta e a aula na segunda. Higieniza no domingo, né? Coloca dentro de um saquinho e quando chegar na escola, que esses livros vão ficar na escola, eu presumo, você peça também para que cada turma higienize. Então, cada professor organiza com sua equipe de colaboradores, higieniza de novo, por via das dúvidas. Gente, saúde pública, é questão sanitária, é questão de vida, de manter a vida, preservar a vida. Então, nada que a gente faça vai ser excesso. A gente precisa. Depois você deixa o livro guardado na escola, o livro não vai para casa, né? Mas tome cuidado agora nessa questão do retorno aí, tá? Agora eu vou falar de protocolos jurídicos, porque olha, gente, só tem mais 15 minutos. Como é que eu vou falar tudo? Ai, gente, que doideira. Protocolos jurídicos. Então, se você for fazer ampliação da jornada diária para turmas que você acha necessário, que você acha que faltou conteúdo, ou porque, sei lá, você faltou carga horária, tá? Lembre-se que você precisa cumprir no mínimo 800 horas. Lembre-se. Não perca isso de vista. Nós temos que cumprir a legalidade do calendário que fala de 800 horas. Lembra? A medida provisória 934 flexibilizou a questão dos 200 dias, mas dos 800 horas não. O segundo protocolo jurídico é que, como a atividade da escola é amplamente fiscalizada por órgãos, né, públicos, por exemplo, como o Ministério Público, recomendo que você, quando você montar todo o seu livro, aí, o seu manual de orientação de protocolos de volta às aulas, que você dê ciência aos pais. Então, se você tem agenda eletrônica, por exemplo, mande esses protocolos via agenda eletrônica para que os pais deem ciência, que eles estão cientes de tudo que eles têm que fazer para o retorno às aulas e tudo que a escola espera que seja cumprido, né? Que seja feito por eles e orientado, eles orientem as crianças para esse retorno. Então, dê ciência dos protocolos feitos pela escola. Até para eles
Saberem que você e eu, né, que somos gestores, estamos nos organizando para o retorno. Que não é assim, ai, vamos voltar, oba, festa. Não, existe todo um trabalho feito aí, seríssimo. E não só educacional, né, voltado aí em parceria com os órgãos de saúde pública. Então, essa é a segunda dica. A terceira, se você fez, né, trabalho remoto, que é o que eu acho que todo mundo fez, óbvio, né? Com os professores ou com colaboradores, principalmente colaboradores da parte administrativa, tá? Regulamente isso juridicamente por um aditivo contratual, se você ainda não fez, tá? E se você for manter mais colaboradores afastados por conta de em decorrência das comorbidades, também isso aí tudo muito registrado, com atestado médico, ciência do colaborador, que ele sabe que ele é grupo de risco, tudo certinho, hein? Coloca lá no prontuário e deixa registrado, tá? E o quarto item do protocolo jurídico é certifique-se com o seu contador de que todas as taxas e impostos foram pagos, negociados ou parcelados, para depois no final do ano você não ter uma surpresa, né? Uma surpresa daquelas que a gente não gosta nem de ouvir, que senão a gente cai da cadeira. E aí eu chego no último protocolo, que é o protocolo de tecnologia continuada. Gente, agora olha aqui para mim, ó, olho no olho. Não vamos voltar para a caixa. Professores, gestores, coordenadores que estão me ouvindo, mantenedores, não vamos voltar para a caixinha. Né? A gente demorou tanto para dar alguns passos e avançar na área tecnológica, em direção à educação 4.0, não vamos perder isso agora. Tudo bem que a gente está sofrendo, a gente está ralando, né? Nós estamos virando aí, tem gente trabalhando 15, 16 horas por dia, que é o meu caso, né? Mas com muita alegria, com muita disposição, não estou achando ruim, não. É um momento... Gente, nós estamos fazendo história. Vocês já pararam para pensar que nós estamos fazendo história? E que o mundo conta conosco. Eu me lembro, falei nisso numa live segunda-feira. Eu sou velha, né? Carinha conservada no formol, tá? E muita nutrice no cabelo aí. Mas eu sou velha. Eu lembro quando eu estava dando aula, quando surgiu o videocassete. Gente, eu me lembro das reuniões na sala dos professores. Sabe qual era a conversa? Nós vamos ficar para trás. O videocassete, as fitas vão substituir as aulas. E daqui a pouco, olha, a vida professor está fadada a acabar. Não vão precisar mais dos professores, já eram os professores, né? O videocassete veio para tomar o nosso lugar. Gente, passou o videocassete, chegou o CD, depois chegou o Blu-ray, depois chegou o advento internet, né? Aí chegou o advento Apple com todos os smartphones e nós estamos aqui. Então, a nossa figura é primordial para a sustentação de uma sociedade. Então, agora que a gente aprendeu, mesmo que sofrendo, hein? Eu não vou dizer para você que eu também não sofri para fazer live. Eu acho que eu gastei, não sei quanto tempo aqui lendo tudo. Aperta onde, coloquei checklist do lado, porque, né? Eu não sou geração alfa nem geração Z. Eu sou geração dinossauro. Então, eu fazia checklist para mim. Então, pensa bem. Agora que a gente aprendeu tanta coisa, né, que vários dos nossos professores aprenderam a editar vídeo, gente, não vamos voltar para a caixa, não vamos ficar engessadinho de novo. Eu creio que quando a gente passar por tudo isso, acabar tudo isso, nós vamos estar muito melhores do que quando a gente entrou. Eu creio nisso e não é palavra da boca para fora, não. Eu vislumbro isso com as coisas que eu tenho visto, com as pessoas que eu tenho conversado, né, com a animação de professores que aprenderam a usar ferramentas diferentes. Então, vamos manter protocolos de tecnologia na escola. E aí, vamos manter protocolos de comunicação digital com as famílias. Né? Então, não é agora que acabou, então não precisa mais usar a agenda digital, não vai usar mais lá a plataforma de ensino, nós não vamos usar mais videoaula, esquece o YouTube. Não, né? A gente se apropriou, isso é nosso agora, não deixa ninguém tirar de você. Vamos realmente mergulhar, né? E vamos agora realmente dar aquele passo, aquele avanço que a gente precisava tanto ter dado na educação e que custou tanto e está custando tanto para nós, né? Então agora vamos lá, não vamos voltar mais não, hein? Nós vamos agora, né, seguir adiante aí e caminhar. Então,
continue dando suporte a gestores escolares para que os professores continuem tendo acesso a essas ferramentas digitais, né? Porque eu creio mesmo que a gente está no caminho certo agora. Não dá mais para fazer. Eu estava falando com um amigo meu ontem à noite, que é mantenedor de uma grande faculdade aqui na minha região, e falando para ele, olha, não dá mais para a gente pensar em educação só dentro agora de uma modalidade só, né? A gente está fazendo hoje meio que ensino híbrido, um negócio muito doido, mas é imprescindível para esse momento que a gente está, não é verdade? Mas depois, quando a gente voltar presencialmente, não vamos perder as ferramentas tecnológicas, de jeito nenhum, né? Não cabe, é isso aí, Débora, não cabe mais voltar, né? Para nossa cabeça antiga. Nós estamos sim num caminho sem volta, um caminho rumo às competências do século XXI. Nós estamos no século XXI, né? E aí, junto com tudo isso, eu quero fechar essa live falando com todos sobre um aspecto que eu acho que tem que perpassar, né, por todos esses protocolos, o de comunicação, o de segurança e saúde, o protocolo pedagógico, o protocolo jurídico e o protocolo de tecnologia. Tem uma coisa que eu peço com que vocês perpassem todos, que é o olhar para as questões da saúde psicológica. Gente, muita gente vai voltar extremamente abalada. Vocês já pararam para pensar que tem alunos que perderam familiares, às vezes perderam pai, perderam vovô, um tio, né? Então, a gente tem que estar agora mais do que nunca. Se o professor, se a escola já era conhecida como um lugar que leva em consideração a individualidade de cada sujeito, agora mais do que nunca. Nós temos crianças que vão voltar com medo. Tem pais que, né, para fazer com que as crianças entendessem, ou às vezes nem foram os pais, a mídia, né, fala de coronavírus, o tempo todo coronavírus, e as crianças estão na sala, estão ouvindo, né, e eu escutei um relato algumas semanas atrás de uma mãe, né, que falou que a criança disse assim, eu tô com tanta saudade da escola, o coronavírus tá lá na escola ainda? Olha bem, gente, a mãe não tem culpa, né? A gente não tá aqui para discutir culpados. Obviamente que a família não tem culpa, a escola não tem culpa, mas na cabecinha da criança, até pela questão cognitiva, pelas questões de idade, etc., ela entendeu, ela internalizou que ela não pode ir para a escola porque lá na escola tá o coronavírus. Aí essa criança de 4 anos vai voltar para a escola. E aí ela precisa entender que o coronavírus não estava na escola, né? E aí, ela pode voltar com medo. Eu não quero voltar para o lugar que tinha coronavírus. Como é que a minha mãe faz isso comigo, né? Como? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar agora mais acolhedor do que nunca. Porque as pessoas passaram por uma situação de estresse, de ansiedade, de dúvida. Os pais estão passando, né? E isso pode levar a alterações de comportamento, sim, de aprendizado e até de alimentação. As crianças podem ter distúrbios alimentares. Então, eu recomendo com que você estabeleça uma rede de cuidado mesmo. Geralmente as escolas já têm isso, né? Se você não tem psicólogo, se você não tem um psicopedagogo dentro da unidade escolar, mas você tem uma rede de cuidados. Você com certeza tem contato com psicólogos, com fono, com TO, com médicos. E agora está a hora de a gente estreitar laços, de compartilhar mesmo. Então, se for o caso, liga aí para aquela psicóloga que às vezes atende os seus alunos, né? Já atende, já faz terapia. Vê se ela não vem conversar com alguma turma em especial que você tenha necessidade. Ou se ela não faz aí uma live para os pais, né? E aí é bom que ela faz a divulgação do trabalho dela, obviamente, né? E você resolve vários problemas da ordem emocional, né? Ou de orientação mesmo, né? Então, peça assim a ajuda das pessoas. Nós temos aí, por exemplo, olha, eu vi aqui eu não sei como é que é o nome da pessoa, né? Mas é um arquiteto que está aqui no grupo. Solicite ajuda, gente. A gente não precisa tomar medidas estruturais de reestruturação da nossa infraestrutura. Se você tem aí um pai,
ou, né, um conhecido da área da arquitetura, um engenheiro civil, chama ele agora e fala, olha, eu escutei lá, e a Iolene falou que eu preciso tomar as medidas agora de organização dos protocolos para volta às aulas, e eu preciso dar 1,5 m de distância, me ajuda aqui, como é que eu faço? Porque às vezes o olhar de outro, né, nos ajuda, e a gente tem profissionais extremamente capazes para fazer isso. Lembra, cada um dentro da sua área de competência, então de repente um arquiteto é uma pessoa bem legal para você ter aí também na sua rede, né? Mas em relação à saúde psicológica e à rede de cuidados, é imprescindível, tá? É imprescindível. Nós lá na minha escola, né, na região de Marília, lá em Pompeia, onde eu atuo, nós temos uma rede, né? Fizemos uma live algumas semanas atrás, inclusive com uma neuropsicóloga, a Mônica, fenomenal, fantástica, né? Então, assim, estabeleça aí com você, porque com certeza você conhece alguém, tá? Então, estabeleça aí uma rede de cuidado, porque não só alunos, hein, gente? Professores também podem precisar de ajuda. Inclusive você ou eu, né? Poderíamos precisar de acompanhamento especializado. Então, fica a dica para que você aí estabeleça essa rede de cuidados, tá? Em relação ainda à volta, eu queria falar mais um pouquinho sobre a questão da educação infantil no que tange aos brinquedos. Na questão de higienização da escola, que eu lembro que eu falei que no mínimo uma vez por dia toda a escola precisa passar por esse protocolo de higiene, educação infantil, anos iniciais, brinquedos, tem que ser limpos, hein? Gente, brinquedo é coisa séria, as crianças estão ali, né? Saliva, espirra, tosse, mesmo com máscara, elas põem a mão. É inevitável que isso aconteça. Então, por favor, eu recomendo com que você estabeleça horários, inclusive, tá? Para que os brinquedos sejam limpos, para que as crianças tenham a maior segurança possível. Eu espero ter colaborado um pouquinho, né, com algumas reflexões para esse protocolo de volta às aulas, nessas áreas que eu citei para vocês, e não esquecendo que a saúde psicológica perpassa todas as áreas, tá? Eu estou produzindo alguns vídeos de dicas e estou postando lá no meu canal do YouTube. Então você pode ir lá, Iolene Lima, se inscreve lá no meu canal, porque daí você vai recebendo atualizações, dicas, plano de ação, falando sobre avaliação, sobre dicas sobre home office, e também vou colocar lá o protocolo de volta às aulas. Inclusive vou colocar o documento no PPT bem bonitinho para tentar ajudar um pouquinho vocês, tá bom? Siga lá, hein? No canal do YouTube, Iolene Lima. Ou, se você também assim quiser, você pode ir aí me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, que vai ser uma honra ter você comigo discutindo assuntos relacionados à educação que a gente tanto ama e que a gente sabe que é mola propulsora de qualquer sociedade. Um beijo grande, muito, muito obrigada a todos, ó. Eu agradeço tremendamente aí. Tem galera da Bahia, teve gente que colocou aqui Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? São José dos Campos, que é a minha cidade natal, eu vi bastante gente também, né? Região de Marília, Pompeia, muito obrigada, vocês são preciosos, uns queridos. Muito obrigada mesmo, e agradeço imensamente ao CIESP, que sempre se disponibiliza para ajudar os gestores, ajudar professores, né? Ainda mais nesse tempo em que nós estamos vivendo, onde a comunicação digital, virtual, ela é muito mais rápida e de fácil acesso para todos. Um beijo muito grande. E a gente se vê na próxima. Segue lá, canal do YouTube. Beijo!